Olá, vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. O assunto de hoje é turbocompressores. Os objetivos desta aula são mostrar o funcionamento, as partes constituintes e as características dos turbocompressores. Um resumo da nossa aula de hoje. Dentro do assunto produção de ar comprimido, então nós vamos falar sobre o turbocompressor centrífugo ou compressor radial e o turbocompressor axial. Nas turbomáquinas, também chamadas de máquinas dinâmicas, a energia cinética é transferida através da variação da velocidade do fluido entre as hélices, que são denominadas de impulsores, geralmente com baixos diferenciais de pressão. A diferença desse compressor para um compressor de deslocamento positivo se dá pelo modo em que a energia é transferida. E nesse caso, ela é resultado da ação de dois elementos, que é a velocidade do rotor e o ângulo de inclinação, que permite que a energia cinética desse elemento seja transferida para o ar comprimido. Antes da entrada num próximo estágio, o escoamento é direcionado por meio de difusores, o que causa uma desaceleração do fluido, obrigando a uma elevação da pressão estática. Então, no primeiro estágio ocorreu essa aceleração, por consequência, o aumento de velocidade do ar comprimido, e no segundo estágio, ainda no processo de compressão, então existe o elemento chamado de difusor. Essa figura ao lado, então, mostra o rotor com seus impulsores, que fazem, então, com que esse ar, que a energia cinética seja transferida para o ar, e na sequência ele é enviado para essa canalização de seção variável, onde a energia cinética vai ser transformada em energia na forma de pressão. O que seria um difusor? Difusor é um duto de seção variável que diminui a velocidade de escoamento do fluido e que resulta no aumento da pressão. Então, aqui na figura ao lado, nós vemos novamente um exemplo de um compressor, nesse caso um compressor radial, em que o fluido ele é aspirado na região central do rotor e em função da velocidade da frequência rotacional desse compressor, o ar é então direcionado radialmente do rotor e depois enviado para a tubulação de descarga, porém antes ele vai passar pelo elemento chamado de difusor. Alguns modelos operam com elevadas rotações, o que lhes permite fornecer grande vazão. Então, uma diferença bem nítida entre um compressor dinâmico e um compressor de deslocamento positivo está nessa variável. Os compressores dinâmicos ou turbocompressores, eles têm uma capacidade de fornecer quantidades muito grandes de vazão. Então, uma empresa que tem uma demanda proporcional a essa grande quantidade, ao invés dela adquirir vários compressores menores individualmente, ela adquire apenas um turbocompressor, que vai ter uma equivalência de vários desses compressores e ainda com o diferencial de que a eficiência desses componentes ela é bastante elevada. O rotor é a peça que transfere ao ar a energia cinética recebida do eixo de acionamento do compressor. O rotor, então, é a parte interna do meio, onde as hélices estão fixadas. As características gerais dos compressores dinâmicos: parte da energia transferida se converte em energia cinética e parte ela se transforma em calor. Na sequência, o escoamento é desacelerado por meio de difusores, obrigando uma elevação da pressão, assim como já foi esclarecido, explicado nos slides anteriores. Esses tipos de compressores utilizam vários estágios de compressão para aumentar a pressão final,
realizar a compressão aproximando-a a um processo isotérmico com o uso de resfriadores intermediários e aumentar a eficiência. Então, as relações de pressão entre cada estágio nesse tipo de compressor são relações baixas, o que significa que a pressão de saída em relação à pressão de entrada não aumenta muito. De modo que, para se trabalhar com níveis maiores de pressão, os compressores dinâmicos, de modo geral, têm vários estágios de compressão. Além disso, com o mesmo propósito de reduzir a potência de acionamento, não ter um excesso de geração de calor, esses compressores eles são resfriados a cada estágio, permitindo que o seu processo de compressão ele possa se aproximar de um processo, né, que trabalha com temperatura constante. E com isso, como não se tem uma carga sobre apenas uma carga muito exagerada sobre apenas um estágio de compressão, o resultado final é que esse tipo de compressor ele trabalha com eficiências maiores. Então, para se ter uma ideia, a uma pressão de 7 bar, comparando uma compressão isotérmica com uma pressão isentrópica, a compressão isotérmica requer, a compressão isentrópica requer 37% a mais de energia se comparado com a compressão isotérmica. Outras características dos compressores dinâmicos são que eles possuem alto custo inicial, dado o seu tamanho e complexidade. Eles são afetados por condições externas, como a temperatura de admissão do ar, e a contrapressão de descarga influencia significativamente no rendimento volumétrico, ou seja, na vazão efetiva enviada por esse tipo de compressor. E a relação de pressão por estágio ela é baixa, conforme já foi comentado no slide anterior, requerendo, portanto, múltiplos estágios para se alcançar maiores níveis de pressão. Então, nesse slide nós apresentamos os compressores axiais, que apresenta as seguintes características. Ele promove um fornecimento de grandes vazões a pressões moderadas, de até 25 bar, apresenta grande capacidade de fornecimento de vazão. Alguns modelos têm a capacidade de fornecer até 8 milhões de litros por minuto de ar comprimido, apresenta uma eficiência superior quando comparados aos compressores radiais e potências altíssimas de até 20.000 HP. Em contrapartida, ainda sendo uma característica, mas eles são menores e mais leves que os seus equivalentes centrífugos e operam ainda com velocidades mais altas. Na figura ao lado nós vemos o funcionamento desse tipo de compressor dinâmico, vemos os vários estágios de funcionamento, vemos uma leve conicidade que indica que o volume do ar está diminuindo à medida em que o ar vai avançando de estágio para estágio. Por terem alta velocidade de rotação, os compressores axiais funcionam bem quando combinados com turbinas a gás para geração de eletricidade e propulsão de aeronaves. Então, dada a grandeza das potências envolvidas, muitas vezes não se utilizam motores convencionais para promover o acionamento desse tipo de compressão, promover o acionamento desses compressores. Um exemplo de aplicação são os sistemas de ventilação. E aqui na figura ao lado nós vemos um exemplo de um compressor industrial desse modelo de compressor dinâmico. O segundo objeto de estudo da aula de hoje é o compressor radial, também denominado de compressor centrífugo. Então, na simulação mostrada ao lado, nós vemos a razão pela qual esse compressor é chamado de radial. Então, assim como nós já vimos nos primeiros slides, aqui se repete o conceito. O ar ele entra pela região central de sucção, ele passa por um rotor, nessa região em azul. Depois do rotor, então, ele recebe
é impelida a ele energia cinética e ele então é encaminhado radialmente do rotor para o difusor, onde a sua energia cinética é transformada em energia de pressão. As relações de pressão desse tipo de compressor não são altas, em média de até 3:1, considerando que relações de pressão mais altas elas reduzem a eficiência do estágio de compressão. Eles também, assim como nos compressores axiais, são utilizados quando é requerida alta vazão e alta pressão. Esses compressores não têm a mesma capacidade de fornecimento de vazão que um compressor axial, mas trabalham com vazões bastante altas, aqui em média de 500 mil metros cúbicos por hora, para pressões convencionais de até 10 bar. Outras características: ele é um compressor de baixa manutenção, eles são isentos de óleo, eles proporcionam elevada confiabilidade e vida longa e fornecem um ar praticamente sem pulsação. Na animação mostrada, mais uma vez é apresentado um compressor com apenas um estágio, o funcionamento dele. Ele muito se assemelha a uma bomba de água centrífuga. Nessa figura mostrada é apresentado que a transmissão mecânica utilizada para amplificação de velocidade e para sincronização dos rotores, considerando que esse tipo de compressor trabalha com vários rotores devido aos seus estágios de compressão. Então, esse tipo de compressor ele pode trabalhar com velocidades de operação chegando aí de 15 a 100 mil RPM, que são velocidades muito altas. E para se obter essa velocidade, nós temos aqui uma engrenagem central com um diâmetro bastante grande, cuja velocidade é amplificada para as engrenagens laterais, que estão ligadas aos rotores responsáveis pela transformação de energia. Além disso, devido a essas altas velocidades e os níveis de energia envolvidos, normalmente esse tipo de compressor ele requer monitoramento de vibrações mecânicas. Ainda nas características desse tipo de compressor, normalmente são usados 2 ou 3 estágios com resfriadores intermediários para aplicações padrão de ar comprimido. Porém, existem versões de compressores que operam com pressões mais altas, acima de 40 bar. Normalmente, esse tipo de compressor, dada a sua complexidade, eles possuem controle automático e são muito usados na produção de energia, indústrias siderúrgicas e indústrias químicas. Na figura ao lado é apresentado um exemplo de um compressor de múltiplos estágios, onde a região em verde ela representa a área de sucção e a região em vermelho representa a linha de descarga. Nós vemos que o ar ele é admitido pela região central do rotor e, na sequência, ele é enviado radialmente e antes de entrar no segundo estágio, ele passa pelo difusor e em seguida é enviado para o segundo rotor. Isso vai se repetir até que ele passe por todos os estágios e alcance os níveis de pressão para o qual esse compressor foi projetado. O controle de vazão de um compressor centrífugo ele é feito na admissão. Então, existe na entrada um mecanismo que possui hélices que são passíveis de ajuste do seu ângulo de trabalho. Então, a alteração do ângulo das hélices controla a quantidade de ar na entrada do compressor. Nessa figura é apresentado o isolamento acústico de um compressor centrífugo, considerando que esse tipo de compressor trabalha com velocidades muito altas e grandes vazões, então é bastante comum que esse equipamento já venha provido de um isolamento. Essas são as nossas referências utilizadas na elaboração desta videoaula. Obrigado pela sua atenção. Nossa aula de hoje tratou do assunto produção de ar comprimido, compressores dinâmicos, também chamados de turbocompressores. Nossa próxima videoaula apresenta os métodos para ajuste de compatibilidade
entre a vazão produzida por um compressor e a vazão requerida pela instalação de ar comprimido.